Graças a Deus. Que bom que o Senhor nos concedeu mais esta oportunidade de nós estarmos na casa do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. O Senhor nos concedeu mais esta oportunidade de estar na casa de Deus, junto com os irmãos. Eu sempre sou grato a Deus por permitir mais uma oportunidade. Não sei como será o amanhã, mas hoje estamos bem aproveitando. Louvo a Deus por essa grandeza, pela vida da igreja, dos obreiros, pela vida do nosso pastor, por essa vida que Deus tem nos dado, não é mesmo? E eu estava pensando numa palavra de Deus, e o Senhor me fez pensar mais ainda, e eu convido os irmãos para nós ler a palavra de Deus. 1 a Timóteo, capítulo 2. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, o verso 3 e o verso 4, que diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Amém. Meus irmãos, a nossa atenção deve estar voltada para o que Deus quer falar conosco através da palavra dele, palavra de Deus. Prometo ser fiel ao texto da palavra de Deus, pois eu de mim mesmo não tenho nada, meu currículo é quase zero, então eu vou me ater a falar da palavra de Deus, porque Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Nós temos o privilégio de receber de Deus tantas coisas boas e agradáveis. Ah, irmão, aquela cura, que bom, que agradável, mas é para mim e para Deus. Aquele milagre, aquela bênção, que coisa boa, agradável que eu recebi, irmão, bom para você e para Deus. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. O que podemos fazer de bom para Deus? Primeiro passo, a nossa vida, nossa alma, nosso espírito, o nosso coração. Porque no meio dos que dizem ser de Deus, existem dois tipos de crentes. Você já viu dizer que tem crente na igreja que é tipo virgem, como é que é? Me ajuda a lembrar aí? Das 10 virgens? Virgem loucas e virgem prudentes. Mas o pastor Jonas falou um negócio interessante aqui domingo. Leu 2 tipos de crente. E eu queria que você viesse comigo para o Evangelho de São Mateus, no capítulo 24. Deixa eu ver se é isso mesmo. O capítulo 24 do São Mateus, olha os 2 tipos de crente. Tipo de gente que diz que serve a Deus. Os tipos dos 2 servos, a partir do verso 45, que diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim.
Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Esse é o tipo do crente, dos servos. E tem o outro tipo de servo, que começa no versículo 48. Porém, se aquele mau servo, esse já não é mais nem fiel e nem prudente, é mau. Mau servo, disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos. Virá o senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós podemos observar o tipo de servo que são cuidadosos com pessoas, com coisas, com o tempo, com a vida, que serve bem, servo fiel e prudente é o que serve bem. E o servo mau não serve bem, não cuida dele mesmo, não cuida dos outros e não cuida do tempo, não cuida da vida, e aí corre o risco. Mas a pergunta é: o que se fará para agradar ao Senhor? O Senhor Jesus usa o apóstolo Paulo de uma forma interessante nos primeiros versículos do capítulo 2 de 1 Timóteo, dizendo assim: olha, admoesto, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Sabe que orações, deprecações, orações, intercessões envolve várias atitudes na vida. Oração fervorosa, oração poderosa, mas também ação. Nós temos os nossos reis, os nossos governos, e nós vivemos num tempo chamam de democracia, no nosso Brasil, e é nós, eleitores, que escolhemos o dito cujo para governar. E aí a gente escolhe bem ou escolhe mal? A gente pede para abençoar ou para amaldiçoar o indivíduo? A gente pede para dar vida ou para matar? Que tipo de oração precisamos fazer? Aí a gente deve pensar: eu quero ter uma vida quieta e sossegada. Aí depende da escolha que eu fiz, ou da escolha que a maioria fez. Mas eu lembro que a palavra de Deus diz: para aquele que teme ao Senhor, o Senhor vai guardar. Os que servem ao Senhor estão guardados, estão protegidos. Não é que vai estar escape quando houver, se houver algum momento difícil, alguma dificuldade. Mas na hora da dificuldade, o Senhor vai enviar o socorro, o Senhor vai socorrer aqueles que lhe servem. Mas o que é que nós podemos fazer de bom e agradável a Deus? O que é realmente que Deus quer? Olha o que diz o versículo 4: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
nos apresentamos a Deus o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, para sermos salvos pelo Senhor. E é isso que o Senhor quer, a nossa salvação. É isso que Ele quer, que os outros também sejam salvos. É isso que Deus quer, que todos sejam salvos. E para serem salvos, precisa do conhecimento da verdade. E só a igreja tem a verdade. Filósofos, políticos, psicólogos, doutores e engenheiros, tanta gente, eles não têm a verdade que a igreja tem. Eles precisam pertencer à igreja para conhecer a verdade, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos libertos pelo poder da palavra de Deus, e nós somos os enviados. Eu e você fomos convidados, alguém foi enviado a nós. Quem estava no mundo não era crente, Deus enviou alguém para lhe falar do amor de Cristo. Quem nasceu como eu nasci no lar evangélico, Deus enviou alguém para falar. Eu nasci e cresci na igreja, ouvindo meus pais ensinar, os pastores ensinarem, os professores de escola dominical ensinar. Eu fui tentando aprender e consegui aprender alguma coisa, e até aqui o Senhor me ajudou. Depende de alguém ensinar, falar, para que haja conhecimento da verdade. E tendo conhecimento da verdade, há arrependimento. No livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, olha o que diz a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e o verso 30 diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Exatamente isso que aconteceu comigo, que aconteceu com você. Nós conhecemos a verdade, nossos pais nos ensinaram a verdade, nossos pastores nos ensinaram a verdade e nos ensinam e continuam ensinando. Nossos professores de escola dominical nos ensinaram e continuam ensinando a verdade, e por causa dessa verdade nós nos arrependemos. Às vezes nós pensamos, o pecador lá, o mundano, o ladrão, prostituto, corrupto, precisa de arrependimento. E muitas vezes nós também precisamos de arrepender. Nós também, a todo momento, precisamos, muitas vezes, de nos arrepender, e arrependemos. Quantas vezes, ao ouvir a ministração da palavra de Deus, nós olhamos para nós mesmos e perguntamos: meu Deus, o que estou fazendo? Há um tempo atrás aí, eu estava muito preocupado mesmo, porque quanto mais eu quero ser crente, mais os meus problemas, os meus erros, mais os meus defeitos aparecem. E as coisas vai apertando. E até teve um dia que eu cheguei, depois de uma notícia que o médico me deu, eu sentei no sofá da minha casa, a minha esposa de um lado, meu filho do outro, eu me desmanchei em lágrimas, chorei muito, porque eu disse: meu Deus, se essa doença maldita está nos meus rins, é porque eu estou em pecado. E aí a luta foi grande, aí eu sofri muito. A esposa não conseguiu fazer, o filho também não. E eu fiquei naquele sofrimento, mas eu sofri demais. Eu ficava procurando: o que foi que eu fiz? O que eu fiz?
Aí teve um dia eu desafiei Deus e o pastor Jonas, os dois. Ele deve se lembrar disso. Numa escola dominical, porque ele chorou a minha aflição, ele sentiu a minha dor. E ele: Davi, senta aqui nessa cadeira que eu vou ungir você, Davi. E aí ele falou assim, falou assim: a oração da fé salvará o doente. O pastor falou. Aí eu falei: e se houver cometido pecado? Aí eu abri o jogo. Aí ele disse: não é pecado não. Aquela peso saiu. Davi ficou mais leve. Sabe por quê? É o poder da palavra de Deus. É a palavra de Deus. Oh, palavra boa. Sabe quanto vale o arrependimento? Glória a Deus. Meu coração ficou limpo, ficou leve. Sabe por quê? Por causa da palavra de Deus. Por isso que eu falo para você, crente também tem que se arrepender, sim. Dá problema esse negócio de ser crente, viu? Dá sofrimento, viu? Não é fácil não. Você quer ver que difícil que é? Vem para a Bíblia, mexe com a Bíblia aí. São Mateus capítulo 10. É muito difícil, é como diz o mineiro lá, é muito difícil, moço. Mateus capítulo 10. Se você achar aí o capítulo 10 de Mateus, o verso 20, lê para mim aí. 22, Mateus 10 e 22. Quem quer ler? Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, foge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Mateus 10 e 22. E odiados de todos. Tem problema não, minha filha? Fique tranquilo, hein? É assim mesmo. 10 e 22. Quer ler? Quer ler aí? 10 e 22? E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você está vendo que não é fácil. Deus, Jesus, o Espírito Santo, pastor, nenhum falou que é fácil. Problema. Mas só que tem um resultado. Mas, fala comigo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vai em frente, porque a salvação é lá no fim. O Senhor falou para Daniel: tá muito bom, tá legal, eu gosto assim, mas sabe, Daniel, vai até o fim. Mas vai ser problema, Daniel. Claro que Daniel enfrentou problema, Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentou problema, pastor João enfrentou problema, enfrenta problema, nós enfrentamos problema, nunca foi fácil. Você sabe, esse negócio de ser crente, existem tempos. Eu me lembro de um tempo, meus queridos irmãos, que os crentes eram chamados de protestantes. Tem um tempo, meus amados irmãos, aí foi mudando, os crentes chamados de cristãos, bonito, né? Mas já foi abrandando o peso da história. Cristão, seguidor de Cristo, alguma coisa assim. Mas teve um tempo que os crentes eram chamados de evangélicos. E na mídia, vocês se lembram? Teve um tempo que é chique ser evangélico. Qualquer filho de uma mãe aí é evangélico. Parece o cão procurando emprego, todo cheio de peteleco. Ah, nós somos evangélicos. Não. Agora vem agora é gospel. Meu Deus, irmão, que saudade do tempo que os crentes eram chamados de protestantes. Protestava contra os usos do mundo, protestava contra os costumes do mundo, protestava contra o adultério, prostituição,
roubo, corrupção, protestar tudo. Alguém pode olhar para esse velho, o fundo de garrafa, e dizer, esse velho, na linguagem da informática, tem um negócio chamado, se eu falar errado, me desculpe, software. Alguém fala, o software desse velho não atualiza não? Não atualiza não. Eu sou daquele tempo antigo ainda, não tem atualização não. Tem não. Alguém chega, mas não dá para você pelo menos fingir? Dá não. Eu não posso me acostumar com essa roupa não, pelo amor de Deus. Eu não posso acostumar com esse jeito não, pelo amor de Deus. Não foi assim que eu aprendi. Oh, meus irmãos, está difícil, mas Jesus está dizendo, o que perseverar até o fim será salvo. Alguém pode olhar para o pastor não atualiza não, não atualiza não. Não atualiza não, é daquele aplicativo muito antigo que só se jogar fora, mas está usando ainda, o Espírito Santo está usando. Deus está usando, Jesus está usando. Deixa que odeia, que xingue, que fale, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabem, quem permanecer com Jesus até o fim tem milagres. Onde é que nós lemos aqui? Mateus 10, 14. No mesmo Mateus aí para frente aí, tem um capítulo número 14. O verso 20 diz assim, e todos comeram, São Mateus 14, o verso 20, e todos comeram e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. Você sabe o que fizeram ou tentaram fazer com a multidão? O que estão fazendo, já tentaram fazer comigo também? Num dos versículos anteriores, alguém chegou e disse, Jesus, ó que hora que já é tarde. Manda o povo ir para a cidade, comprar comida. Aí Jesus falou, não, aqui tem comida. Já falaram comigo, você vem para cá, eu tenho, olha a oportunidade, tentação. Com quem que diz, será que estou passando fome aqui, meu Deus do céu? Tá não, aqui tem comida, aqui tem a palavra de Deus. Aqui tem a palavra de Deus. Aqui tem a palavra de Deus. E sabe, na simplicidade, não precisa muita coisa não. Conhecemos a verdade, nos arrependemos e agora estamos vivendo a palavra de Deus e esperando Jesus. Não precisa muita coisa não. Na simplicidade. Nós estamos no São Mateus, vamos para o São Marcos. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, verso 4, 5, 6, por aí vai. Apareceu João, Marcos 1 e o verso 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre.
e pregava dizendo: após mim vem um que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alpacas. Em verdade tenho-vos batizado com água, ele porém vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Você viu que não precisa daquele sapato cromo alemão, aquele sapato caro, dá até para pentear o cabelo olhando para ele assim. Não precisa ser aquele terno, como é que é a marca daquele terno caro? Vem da Itália, sabe Deus quanto. Não precisa. Essa roupa simples, essa simplicidade mesmo. Jesus batiza com o Espírito Santo. Não precisa procurar os melhores restaurantes, comer as comidas mais caras, não. Aquela comida simples mesmo. O pastor sempre falou do arroz com ovo, né? Mas Jesus está ali, olha. Olha aí, a tentação aí. Sabe, acho que foi na Bíblia tem um versículo que diz assim: é melhor a comida na mesa hortaliça, mas alegria do que uma mesa cheia de fartura e contenda. Mas a gente senta e come e o Senhor multiplica o pouquinho que tem. Eu já contei para vocês, quando eu era criança, eu vivi uma experiência importante na nossa casa. Meu pai era o dirigente da igreja. Meu pai era o dirigente da igreja e a Santa Ceia era domingo meio-dia. E um domingo daquele lá do ano 1964, o pastor da sede, hoje a gente fala pastor presidente, mas era o pastor da sede, pastor do campo, dizia na época, avisou que ia vir ministrar a ceia naquele lugar, naquela cidadezinha. Então o povo vinha para a nossa casa para almoçar, o povo do sítio, das fazendas vinha. E lá pelas 9, 10 horas, minha mãe olhou o povão que tinha e fez um tanto de comida, mas chegou mais gente e ela não prestou atenção. E quando foi 11 horas para mandar o povo almoçar, que meio-dia começava a Santa Ceia, ela olhou, tinha muito mais gente do que o convívio que ela tinha visto antes. Aí ela falou para o meu pai: Matia do céu, olha, não dá essa comida, eu tinha um tanto de gente, eu achei muito mais, não dá, Matia. Aí meu pai olhou: essa comida aqui não dá mais nem para o cheiro, dá não. Meu pai era um baiano velho muito animado. Aí ele disse: mas sabe, minha velha, o pastor está aí. Pastor está aí. Olha, pastor Naziozeno é o nome dele. Apresentou eu quando eu nasci. Aí, olha, pastor, olha a comida que tem, a mulher fez a previsão, tal, pá. Aí o pastor estendeu a mão assim: Pai, multiplica esta comida aqui agora. Mantelvina, manda o povo comer, irmão. O povo comeu. Sabe aquele frango, aquela galinha caipira na panela, no fogão a lenha, com mandioca, ao molho com mandioca. O povo comeu e sobrou para janta, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque na presença do Senhor há abundância. Todos comem e ainda sobra. Com Jesus é assim. Aleluia, aleluia. E é na simplicidade. Mas nessa simplicidade assim, nós estamos no capítulo 1 de São Marcos, é isso? Olha o que acontece junto com Jesus. Quem está arrependido conhece a palavra de Deus. Capítulo 1 de Marcos, o 27. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Isso é muita coisa, não. Ser fundamentado em teorias, formado na faculdade. Qual foi a faculdade que pastor Jonas se formou? Aonde que foi? De onde que ele veio? Mas sabe de uma coisa? Se ele disser demônio sai, ele sai e vai embora. Porque fica liberta. Se ele disser enfermidade, sai e vai embora. Isso a gente já cansou de ver aqui. Sabe por quê?
Porque na simplicidade de Cristo, da palavra de Deus. Mas o que é que Deus quer? Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não importa as condições, o tipo que você veio, como você estava, só Deus é que sabe, você é que sabe, mas veio para Jesus, creu na palavra de Jesus, recebeu o Evangelho de Jesus e agora você é uma nova criatura. Quem te viu, quem te vê, hein? Toda bonitinha, afinadinha. Tem delas que até tem certa até ousadia para orar. É uma graça você, viu? Mas sabe quem fez? Jesus faz isso. E só Jesus pode fazer. Só Jesus pode fazer. Glória a Deus. A simplicidade de Cristo. 2 aos Coríntios, capítulo 5. Se você quiser ler esse aqui, eu quero que você lê. 2 aos Coríntios, capítulo 5, 14 e 15. Quem quer ler para nós? Lê bem alto aí. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Você viu que ele morreu? Ele quem? Jesus morreu por todos. Só que ele morreu, mas ao terceiro dia o que aconteceu? Ressuscitou. E todos vocês e eu, todo morreu também. Morreu para o mundo. Morreu para o pecado. Mas agora você é uma nova criatura. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você agora é novinho. Ah, um outro detalhe. Você sabia que nessa vida física, a gente nasce novo e vai ficando velho? Na vida espiritual, nasce o velho, mas vai ficando novo. Cada dia novo. Até Jesus voltar. E aí novinho nós seremos na glória. Transformado. E ele morreu por todos. Ressuscitou, mas ele morreu para que nós agora vivêssemos essa nova vida, não para nós, mas para ele. Nós vivemos para Jesus. Você não vive mais para o mundo, eu não vivo mais para o mundo. Nós não vivemos mais para os nossos prazeres e deleites, nós vivemos para Jesus. A nossa vida está escondida com Cristo e em Deus. Daqui a pouco o nosso dono vai vir, porque ele veio, quando eu e você aceitamos a Jesus, ele nos selou. Você é selado, tem um selo do seu dono na sua vida, no seu coração. E é por isso que muitas vezes, aquele inimigo que te atentava, aquele inimigo que te perseguia, aquele inimigo que zoava com você, ele quer chegar até pertinho, mas não consegue. Você está selada. Tem o selo de Deus na tua vida, minha irmã. Meu irmão, temos o selo de Deus. E ele não lhe toca. Não pode, não. Aqui não. Eu ouvi um testemunho, um pastor, crédito nosso da Assembleia de Deus, ensinadores, ele contou que esse povo que faz sacrifício humano, aí, os espiritistas, sei lá que trem que é, fez um trato de sacrificar uma moça virgem, levar para matar. E ele ia indo com o carro e parou, tinha uma menina de uns 13 anos, ele calculava que a menina tinha, catou a menina e quase enforcando, jogou dentro do carro e com o revólver a menina
dentro do carro, e ele ligou para a Bahia. Olha, já achei a vítima, está aqui, beleza, e deu as características e tudinho. Aí a menina caiu na ficha o que ia acontecer. Ela era crente, ela começou a orar. Senhor, me guarda, Jesus me guarda, Jesus me guarda. Daí a pouco a menina começou a falar em línguas estranhas, porque ela era batizada no Espírito Santo. Começou a falar em língua estranha e o camarada ficou assustado. Parou o carro, ligou de novo. Olha, tenho que desfazer isso aqui, não sei como é que eu vou desfazer, porque tá assim. E eu estou vendo um grandão aqui, não sei que tipo de negócio grande, pessoa grande, está muito forte, muito armado, e eu não sei o que eu faço. Aí o chefe dele manda falar, como é que é? Desfaz disso aí, abre a porta do carro, sai fora disso aí, porque esse povo tem marca. Ele falou, esse povo tem marca, e tem mesmo, é a marca do Espírito Santo na vida do crente. Oh, meus irmãos, Jesus, aleluia. Por isso que os que morreu por nós e viveu, e agora porque ele morreu e ressuscitou, vive porque nós vivemos para ele. Para terminar, Gálatas, onde é que está o livro de Gálatas? Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 e o verso 3:27 diz assim, olha, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Você está entendendo como que a tua vida, a nossa vida é agora? É Cristo por dentro e Cristo por fora. A vida agora é cristocêntrica. Isso quer dizer que o centro da nossa vida é Cristo. Tudo na vida do crente tem que girar em torno de Cristo, com Cristo, por Cristo, em Cristo, com Cristo, por Cristo, em Cristo, porque daqui a pouco Cristo virá. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3 e o verso 13. Agora nós para mesmo. Capítulo 3, 1 aos Tessalonicenses, o verso 13 diz assim: para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Vamos fazer isso? Vamos manter firmes, confortados, firmados, arraigados, fundados, bem na comunhão de Deus, na comunhão de Jesus, na comunhão do Espírito Santo, para a vinda de Jesus. O mesmo Deus de paz nos santifica em tudo, e todo o nosso espírito, alma e corpo sejamos plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Amém? Amém. Deus vos abençoe, meus irmãos.